dia! Bom dia! Estamos nós aqui com café, com palavra. E já quero pedir desculpas porque ficamos aí praticamente 2 semanas sem a nossa reflexão do café com palavra. Mas isso pode acontecer, tá? O importante é a gente não parar, não é verdade? Quero pedir a você que curta, que compartilhe, que peça para alguém se inscrever, porque os que me assistem com certeza já estão inscritos. É muito importante, já estamos com 650, eu acho, inscritos. Isso é muito bom. Dividir um momento como esse com 600 pessoas, 700, 1000, gente, é muito importante. E para mim é prazeroso. É prazeroso porque à medida que eu falo, eu aprendo, né? Verdade? Eu sei que as nossas reflexões são muito rápidas, mas o intuito é esse mesmo, é só uma reflexão. Depois que você vê a reflexão, que você assiste, você pode buscar, pesquisar. Existem leques de ensinos, de assuntos que dentro daquilo que nós falamos, pode ser esmiuçados. E vocês podem fazer isso, tá bom? Mas estou muito agradecida a Deus pela vida de vocês, tá bom? Quem puder divulgar o nosso canal, eu fico muito agradecida. Bom, que essa semana seja uma semana de bênção para sua vida, tá bom? Que essa semana seja uma semana de paz para o teu coração, porque com paz do Senhor no nosso coração, com Jesus na direção de todas as coisas, a gente pode passar pelo vento que for. A gente tem certeza, calmaria, de que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Antes de eu falar a reflexão de hoje, deixa eu falar algo para o seu coração da parte de Deus. Deus está cuidando de tudo o que diz respeito à sua vida. Não se esqueça disso. Comece essa segunda-feira com essa palavra gravada no seu coração. O meu Deus, teu Deus, está cuidando daqueles detalhes que ninguém nem conhece, que passa desapercebido, mas que você está pedindo. Ele está cuidando, tá bom? Bom, nós falamos esses dias atrás, no nosso Café com Palavra, a respeito da grandeza de Deus através de coisas simples da natureza. Nós lemos como referência sobre o jardim fechado, o manancial, aquele jardim selado, jardim regado, né? E falamos sobre algumas plantas de alguns jardins. E hoje eu vou falar sobre uma árvore frutífera que existem em muitos jardins, principalmente na terra bíblica. E que nos tempos bíblicos também, fazia parte de hortos. A gente fala de hortos, né? Existiam muitos hortos que se espalhavam pelas terras palestinas. E umas delas, um desses hortos ou desses jardins, nós encontramos até em Mateus 26, quando o Senhor passa momentos de dor, Jesus Cristo passa momentos de agonia no jardim do Getsemane ou Getsemane, lugar de prensa ou prensa de azeite. Então existiam hortos que eram frutíferos, hortos de romãs, hortos de tamareiras, hortos de oliveiras. E nós vamos falar hoje sobre essa árvore chamada oliveira. Como referência para o seu coração, Salmo 128. Aquele que teme o Senhor, ele é abençoado na sua família. Então esse salmo vai dizer o seguinte, que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Aquele que teme e anda nos seus caminhos. Ele vai comer o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A sua mulher será como uma videira frutífera. Era tão interessante, né? Gente, tanto a videira quanto a oliveira, na poesia hebraica, elas são referências de frutificação. Então, essa mulher, ela era comparada, a mulher desse homem que teme ao Senhor, era comparada a uma
a uma videira, né? Frutífera. Já viu um pé de uva carregado de caixas de uva? Ah, é lindo, né? E naqueles dias era assim também, era muito importante. Quanto mais filhos aquela família tivesse, quanto mais filhos eles tinham, melhor, mais era considerada abençoada aquela casa. Mas não para por aí. E os seus filhos? Os seus filhos, eles são como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Bom, vamos ficar por aqui, que já são 5 minutos. O que acontece? A oliveira, ela é uma árvore muito impressionante, extraordinária. Ela tem a capacidade, a longevidade de ter uma duração de 2.500 anos ou mais. Lá em Israel, nós temos oliveiras de aproximadamente 2.500 anos. É algo muito interessante, muito maravilhoso. Ela pode chegar até 7 metros de altura. Lógico que isso são margens que são passadas, mas pode ser mais ou menos, mas ela chega até 7 metros de altura. O seu tronco é um tronco retorcido. E interessante que eu quero deixar para o coração de vocês é que as oliveiras, elas não só têm a capacidade de ter uma duração vida de 2.500 anos, como ela é uma árvore frutífera, né? Que mesmo que cortada ou queimada, aonde ficam suas raízes, são capazes de crescerem novamente brotos que se tornam árvores novamente, mas são originárias daquele tronco que foi queimado ou cortado. Olha como traz uma referência bonita para esse salmo. Os seus filhos são como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Quando se queimavam ou cortavam uma oliveira, porque quando ela fica muito velha, ela deixa de produzir, o que acontece? Os brotos que saem das raízes, saem aqueles brotos pequenos, daqui a pouco estão crescendo e daqui a pouco estão grandes, então são troncos grandes. Eles cercam aquele tronco mestre que não produz mais, eles cercam e dali formam outras árvores. Não é interessante? Ah, meu Deus, será que tem alguém aqui que tá como uma oliveira, que mesmo passando pelos processos difíceis, das suas raízes está saindo brotos e vai produzir muitos frutos? Eu acredito que sim, tá bom? Então, ela é símbolo de perseverança. A oliveira, ela é símbolo de fidelidade. Até 15 anos ela demora para alcançar a sua maturidade, mas quando ela alcança, ela produz muito, muito, por séculos. Depois que ela alcança a sua maturidade, ela produz por séculos, tá? Na terra da Bíblia, ela foi e ainda é a árvore mais importante de todas as árvores. Por quê? Porque ela é fonte de alimento, ela é fonte de luz, ela é fonte de higiene, ela é fonte de cura. Lá em Israel, as montanhas da Galileia, elas são, Samaria, Judeia, elas são rodeadas dessas árvores. E como que a gente vai fazer a nossa conclusão da nossa reflexão aqui a respeito dessa árvore? Dessa árvore tão interessante. Nós vamos falar sobre a prensa, da onde se extraía e se extrai o azeite. Hoje, uma modernidade muito grande, né? Mas, naqueles dias, meu Deus, para se extrair o azeite extra virgem, meu Deus, a prensa era algo manual. Então, como que funcionava essa prensa? Um objeto formado de 2 hastes para prensar, esmagar, triturar, moer, comprimir as azeitonas. Falando de azeite, de oliveira, as azeitonas. Quem que não fala sobre esse lugar da prensa, prensa de azeite, Getsemane?
Mateus 26, quando o Senhor Jesus passa por lá. Não é verdade? Que no momento da moedura, da parte mais agonizante, pré-crucificação, ele consegue falar para o Senhor: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, quando a gente fala de prensa, de espremer, de moer, de triturar, a gente fala de se extrair o melhor do fruto. É na prensa que a gente percebe que que nós não temos nada maior e melhor do que a presença de Deus na nossa vida. De que nada é tão importante ou mais importante do que a nossa salvação. Nós temos muitas coisas que para nós é importante. A nossa vida é importante, a nossa igreja é importante, a nossa família é importante, mas a nossa salvação é o maior tesouro que a gente tem na terra. Então, quando a gente fala de prensa, a gente fala de peso, de pedra que mói. Era assim que funcionava. Vocês que gostam de pesquisar, pesquisem sobre a prensa do azeite nos tempos bíblicos. Vai aparecer lá o desenho da pedra, a pedra que era colocada para moer. Uma pedra onde se colocava as azeitonas e a outra pedra que se rodava para moer essas azeitonas. E elas iam sendo moídas e conforme o processo, elas iam para outra prensa, onde o peso ia ser maior para uma outra extração de azeite. E é sobre isso que a gente vai falar nesses 3 minutos, tá bom? Então, a azeitona passava por prensa, por um prensar, por um comprimir, por um triturar, para que saísse o azeite extra virgem. A primeira prensa, o peso da primeira pedra produzia o azeite mais puro, que é o azeite extra virgem, usado exclusivamente para cerimônias de unção. Quem não lembra da unção? Samuel indo na casa de Jessé para ungir Davi. Os reis eram ungidos com esse azeite. Então, o primeiro azeite que era extraído do fruto da oliveira era usado para unção, para consagração. Olha que interessante. Era usado no templo. Olha que interessante. Olha. Então, era um uso sagrado. Então, aquele primeiro azeite que era extraído da azeitona ou da oliva, do fruto da oliveira, na prensa, aquela primeira prensa não se usava para alimento. A primícia era para o lugar sagrado. Era para uso nas consagrações, era para uso da unção, das cerimônias de unção. Esse primeiro azeite era para esse uso. Mas depois dessa primeira passada por essa prensa, vinha uma prensa mais pesada, mais do que a primeira, que produzia o azeite da alimentação, que é o azeite que se usa na comida, que se usava tanto para se alimentar, nas refeições. Quem que não conhece o azeite? E olha que os azeites puros, extra virgens mesmo, são caros, não são tão baratos, né? Mas essa segunda prensa produziu o azeite da alimentação. Nossa, gente, tanto no Antigo Testamento, lembra da viúva? O profeta chegou para ela, ela falou: não tenho nada, só tenho um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas aquele pouquinho de azeite fez toda a diferença. Então, se na primeira prensa se tirava o azeite que era usado no templo, no sagrado, para a consagração, para a unção, a segunda prensa era usada para a alimentação. Esse azeite se vendia, se comercializavam. Salvou a vida daquela viúva, né? Salvou a vida daquela viúva. Aquela que perdeu os filhos para os credores, lembra?
Mas tinha terceira prensa, e essa prensa era mais pesada que a segunda. Então ela produziu um azeite mais denso, que era o azeite usado para iluminação. Olha que interessante que eu tenho aqui. Eu gosto dessas coisas. Então a primeira prensa era-se usada para consagração, era-se usada no templo sagrado, era para cerimônias de unção, até peças do tabernáculo eram ungidas, sabia? Agora, a segunda prensa era o azeite da alimentação, que se comercializavam, se vendiam, e olha que era uma moeda muito eficiente da época. A terceira prensa era o azeite que era extraído da oliva, mais denso, que era usado para iluminação. As lamparinas só ficavam acesas porque tinham azeite. A quarta prensa e a última era aquela mais pesada que a terceira, onde já se produzia uma pasta, onde se usava para fazer sabão. Aqui a gente lembra da santificação, né? Da limpeza. Então, Mãe Elizabeth, o que a gente pode concluir nessa reflexão que já deu 16 minutos e eu quero encerrar agora? O que a gente pode concluir? O que a gente aprende, então, além dessas rápidas explicações a respeito da importância da oliveira, e tem tantos textos que falam dela, gente do céu, e tem tantas coisas que a gente poderia comentar, mas olha, presta atenção, nós fomos chamados por Deus para darmos fruto no local onde nós formos plantados, como elas frutificam, e elas podem estar em um lugar árido, com pedras, pode estar num lugar, não importa, aonde planta a oliveira, ela tem essa condição de sobreviver, de perseverar, de frutificar aonde ela é plantada e fazer a diferença. Que Deus nos ajude a sermos assim. E o que mais que a gente pode aprender com isso, irmã Elizabeth? Não se engane. E aqui eu caminho para o final da nossa reflexão. Não se engane, tá? O uso da prensa nas nossas vidas é para que nós possamos produzir o melhor. É nas prensas, é quando somos triturados, moídos, é nesse momento, onde nós selecionamos, onde nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados, mas nós podemos ser muito útil nas mãos de Deus a partir do momento que fomos prensados, mas que nessas prensas nós possamos produzir o melhor azeite, o melhor de nós, o mais fiel, o mais verdadeiro, o mais puro, o mais digno, entendeu? Das nossas convicções. Quando nós passamos pela prensa, a gente descobre que a nossa carne diminui. Quando nós passamos pela prensa, as nossas decisões são revistas. Quando nós passamos pela prensa, o nosso eu fica no lugar dele. Quando nós passamos pela prensa, o céu fica mais baixinho. Dobrar os joelhos fica mais fácil. Levantar nas madrugadas não é tão cansativo. E é nesses momentos que a gente aprende a sermos crentes de verdade. De verdade. Que Deus te abençoe. Eu sei que foi uma reflexão rápida e curta. Tem muito mais para se falar a respeito da oliveira, mas que você fique com essa palavra no seu coração. Cada prensa se produziu um azeite para
para um objetivo. Se no primeiro era para as consagrações, para o templo do Senhor, o segundo era para alimentação, o terceiro era para iluminação, o quarto era para limpeza, sabão, fala de limpeza. As prensas, elas tinham o poder de mudar aquilo que estava in natura. Aquilo que era só uma azeitona verde, daqui a pouco era um azeite. Daqui a pouco estava iluminando os templos. Daqui a pouco estava sendo derramado na cabeça dos ungidos, que é das pessoas que iam ser ungidas. Daqui a pouco estavam sendo passadas nas feridas, porque elas também eram usadas, o azeite também era usado como remédio. Eu acredito que nesses momentos de aflições, onde a gente vê que só Deus é, que a gente não é nada, é nesse momento que Deus usa a nossa vida para oferecermos para os irmãos, para o mundo e para quem estiver perto da gente, o melhor de Deus e nós. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até a semana que vem para mais uma árvore ou uma flor. Aguarde.